Olá pessoal, então mais um vídeo. Hoje falaremos sobre genética, um assunto bastante recorrente na prova do Enem. E para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou falar agora sobre conceitos básicos, conceitos prévios, para você entender todo o processo da genética. No segundo vídeo falarei sobre a primeira lei de Mendel e no segundo vídeo falarei sobre a segunda lei de Mendel. Tá? Então, bora lá. Bom, então genética é um ramo dentro da biologia que vai estudar a transmissão das características hereditárias. É um tema bastante recorrente hoje em dia. Tá? Você pode utilizá-lo na parte de evolução, por exemplo. Você pode utilizá-lo na parte de bioterrorismo, tá? E na parte de biotecnologia. É um tema que você vai vê-lo em outras partes da biologia. Então é bom que você memorize todos os conceitos para que não fique depois perdido ou perdida por aí. Tá? Então vamos começar essa parte da genética falando um pouquinho sobre gene. Então todos vocês já sabem que nossos genes são estruturas que expressam nossas características, tá? Que determinam nossas características. Esses genes são doados por uma parte paterna, uma parte materna, tá? Estão inseridos dentro dos cromossomos. A espécie humana, 23 cromossomos vêm do espermatozoide e 23 cromossomos vêm do óvulo. Bom? Então aqui nós temos os genes. Esses genes eles contêm as informações necessárias para a produção de uma proteína específica. Essa já falamos em outro vídeo, né, como essa expressão é feita, tá? A partir da transcrição, tradução, toda aquela estrutura celular que nós já observamos. Okay? Então, o primeiro conceito importante é o conceito de locus gênico. Tá? Então, você tem aqui dois cromossomos. E esses cromossomos são homólogos. Depois eu vou explicar a vocês o que é o cromossomo homólogo. Mas aqui nós temos um gene aqui nesse cromossomo e um gene nesse outro cromossomo aqui. Tá? Por estarem na mesma posição em cromossomos diferentes, eu digo que esses genes estão em uma mesma localização. Tá? Eles estão no mesmo locus gênico. Tá? Então, se tiver um outro gene aqui, por exemplo, ele não está na mesma posição desse gene aqui. Então, eles não estão no mesmo locus. Entendido? Então, genes alelos. Bem fácil. Se você memorizou, se você aprendeu o que é um locus gênico, você vai entender que no locus gênico são genes que estão na mesma localização. Quando esses genes estiverem no mesmo locus, eles são chamados de genes alelos. Certo? Muito importante essa expressão genes alelos, porque nos exercícios de genética aparece bastante. Então, muita gente deixa de responder a questão porque não lembra o que é um gene alelo. Certo? Então aqui eu tenho esse gene aqui, o azão, é alelo desse outro gene azão aqui. Por quê? Porque eles estão no mesmo locus. Mesmo locus. Esse gene é alelo desse? Não. Eles estão em cromossomos diferentes. Uma suposição aqui, certo? Aqui também eu tenho genes alelos e aqui eu também tenho genes alelos. Certo? Vamos lá. Lá na frente eu digo algum detalhezinho sobre isso aí. Então aqui eu tenho o locus gênico. Aqui eu teria que ter um outro cromossomo para dizer que eles são alelos. Certo? Aqui, no caso aqui, certo? Esse gene é alelo desse gene aqui. Tá? Já esse daqui e esse não são genes alelos porque estão em localizações, em locus diferentes. Tá? Professor, e cromossomos homólogos? O que são os cromossomos homólogos? Já que está aqui escrito, eu vou dizer logo, está lá na frente, certo? Mas está aqui. Os cromossomos homólogos são aqueles que têm os mesmos genes. Se nesse cromossomo aqui
tem a cor dos seus olhos aqui, digamos seja esse gene aqui, esse outro também vai ser cor dos seus olhos. Tá? Então eles são homólogos. Eles expressam as mesmas características, têm os mesmos genes que expressam as mesmas características. Tá? Lá na frente tem também, aí eu repito para vocês. Tá? Então aqui é o que eu já disse. Okay? Com relação à dominância e recessividade. O que é isso? O gene dominante é aquele que possui maior expressividade. É aquele que tem um fator de produção de uma proteína maior. Certo? Então é ele que vai expressar as suas características quando em união com um outro gene, que é chamado recessivo. Então esse recessivo, quando é que ele expressa a sua característica? Quando ele estiver alelo, quando o seu alelo, né, for também recessivo. Então o gene dominante, se ele for alelo de outro dominante, ele vai expressar a característica do dominante. Se ele for alelo a um gene recessivo, a característica expressada também será do gene dominante. Certo? Então, repetindo. O gene recessivo só vai expressar a sua característica quando no seu alelo também for um gene recessivo, como esse daqui. Certo? Esse daqui, se for a cor escura dos seus olhos, por exemplo. Então, para ele expressar a cor escura, para esse alelo expressar a cor escura, o seu outro gene, que é o seu alelo, né, esse gene aqui, para expressar a sua característica, o seu alelo também vai ter que ser um gene recessivo. Certo? Diferentemente dos dominantes. Se tiver um dominante, a característica expressada já é a do gene dominante. Tá? Aqui, ó, tá vendo? A característica aqui vai ser expressada desse gene, já que eles são iguais. E a característica expressada aqui vai ser a desse gene aqui, porque ele é o dominante. Tá? Enquanto que o recessivo só vai expressar em homozigose. É o que nós vamos falar agora. Tá? Então, um homozigoto, homo quer dizer igual. Né? Então, aqui eu tenho um dominante e outro dominante, um recessivo e outro recessivo. São iguais? Esse é igual a esse e esse é igual a esse. Então, eles são homozigotos. Esse daqui, estou dando um exemplozinho para fugir um pouco, tá? Mas eu acho que é o próximo slide. Não é. Esse daqui não é homozigoto a esse, tá? Porque são genes diferentes, certo? E esse daqui é dominante e esse é recessivo. Exemplozinho não é bem assim, mas só para vocês entenderem que a questão da homozigose é quando for só genes alelos, certo? Mas enfim. Heterozigose, porque são genes heterozigotos. Hetero quer dizer diferente. Então, quando ele tiver um gene dominante e um recessivo, ele é heterozigoto. Genes diferentes. Então, essa é a nossa, esse é o nosso. Você pode encontrar nos livros a questão da híbrido, tá? Heterozigose ou híbrido. Bom, então quando tiver um dominante ou recessivo, heterozigoto. Bom, genótipo. Sempre que você se referir aos genes, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, Cezinho, Cezinho, você está se referindo aos genes. Portanto, você está se referindo ao genótipo. O genótipo não muda. Você nasce, vive e morre com ele. É o genótipo. Certo? A não ser que haja uma mutação, tá? Mas será tema de outro vídeo. Bom, então aqui ó, eu tenho vários genes. Tá? Então aqui eu tenho um genótipo. É o conjunto dos nossos genes. Repetindo, esse daqui dominante, dominante, homozigoto. São alelos? São. Por quê? Porque estão no mesmo locus, na mesma localização. Esse Bzinho não é alelo do Azão,
porque eles estão em locos diferentes. Tá? Só repetir. Bom, então já falamos aí um pouco de heterozigose. Tá? Genótipo, ó, aqui eu só estou falando dos genes. Azão, Azinho, Bzão, Bzão, Czinho, Czinho, Dzão, Dzão. Tá? Então aqui é um genótipo. É o conjunto dos nossos genes, é o nosso genótipo. Tá? Eu sou fenótipo. Diferentemente do genótipo, que não muda, o fenótipo ele muda. Por quê? Porque ele é uma interação entre os genes e o ambiente. Tá? Quando você tem uma interação entre genes e ambiente, você pode mudar o fenótipo. Por exemplo, você tem a pele muito clara, vai à praia, quando volta, sua pele está escura. Então você mudou o seu fenótipo, você mudou sua aparência. Da mesma forma, mas os seus genes continuam os mesmos. Você pintou o cabelo, era preto, agora é loiro. Você também mudou o fenótipo. Você é uma fenocópia, na verdade. Tá? Então, quando você muda uma característica externa, tá? Uma característica visível, você muda o seu fenótipo. O genótipo, como eu já disse, não muda. Tá? E aqui um pequeno exemplo de gêmeos idênticos, os univitelinos. Eles têm o mesmo fenótipo, né, já que são iguais, e eles são clones, eles têm o mesmo genótipo. Tá? Digamos que esses gêmeos, de mesmo genótipo e mesmo fenótipo, eles sejam separados. Um vá para uma região muito quente, a Somália, né, na África, e o outro vá para uma região mais agradável, mais fria, né, no caso da Itália, por exemplo. Tá? É porque nem sempre é frio, mas vocês entenderam o exemplo. Né? 20 anos depois, esses gêmeos são separados e 20 anos depois eles se encontram. Então, um vai estar obeso, provavelmente, vai estar com a pele mais escura, né? O outro vai estar magro, com a pele mais clara ou a pele mais escura. Né? Não sei. Sei que depois de 20 anos, vivendo em ambientes diferentes, lembrem-se que o ambiente ele influencia no fenótipo. Bom, então 20 anos depois, esses gêmeos se encontrando, eles irão ter uma aparência diferente, certo? Sem esquecer, fenótipo muda, genótipo não. Ok? Até mais a todos.